Bom, boa tarde. Então, estamos gravando a aula, como sempre, para uso exclusivo do curso, né? Então, estamos desde a última aula falando dos processos de renovação. A gente viu pouca coisa por enquanto, né? Mas então, o que tenho que pensar nisso? Que eu tenho ocorrências, ou essas ocorrências a gente chama de renovação, né? Que eu tenho tempos I e D entre tais renovações, né? Ou seja, cada vez que eu somo uma nova dessas variáveis, tudo começa de novo, né? Eu estou olhando somas de variáveis I e D. I e D. E são positivos, né? Isso. São I e D. E são variáveis tomando valores aqui. E o nosso objetivo é aplicar isso em várias situações, né? E uma das perguntas básicas é saber qual a probabilidade de ter uma renovação em algum intervalo, mas a primeira pergunta, que foi aquela qual falamos na última aula, é a taxa média de renovações ao longo do tempo, tipo uma lei dos grandes números, né? Então, foi isso que a gente falou. Então, eu tenho aqui as minhas variáveis, né? T1, T2, etc., que eu estou olhando as somas, SN. Dado um tempo T, eu tenho uma última renovação antes de T e tenho uma próxima que vem depois, né? Então, NT é o número de renovações até T, né? O T está entre duas renovações. T é determinístico. Então, na última aula, a gente viu o seguinte: se você chamar de mu o valor esperado do T, né? Então, eu tenho, tipo, uma lei dos grandes números, NT sobre T, né? Quanto maior o mu, menor o N, né? Porque N é o número de renovações, e mu é o tempo médio entre uma renovação e a próxima. Então, isso aqui converge quase certamente a 1 sobre mu. Quase certamente, né? Convergência quase certa, eu estou imaginando que vocês têm familiaridade, a gente já usou bastante no curso, mas enfim. Tem um conjunto de probabilidade 1, tá? Que você olha um ômega nesse conjunto, isso aqui vira uma sequência de números, né? Converge a uma sequência, uma função numérica, porque T não é sequência, a 1 sobre mu. Bom, essa foi uma coisa, e a outra coisa mais como consequência, que o valor esperado de NT sobre T também converge a 1 sobre mu. Né? Então, isso aqui fala o número médio de renovações ao longo do tempo. Né? Então, é tipo uma coisa muito fraca ainda, porque eu estou olhando, tipo um teorema da renovação fraco. Eu estou olhando um intervalo de tempo que está indo para infinito, estou vendo o número médio de renovações. Médio no sentido, tem a média no tempo, mas tem o valor esperado. Né? O teorema da renovação, que a gente vai estar interessado, é uma coisa bem mais fina que isso. Mas esse é um primeiro teorema, e a maneira como a gente obteve esse aqui, a partir disso aqui, isso aqui é praticamente a lei dos grandes números, né? Porque como SN é intuitivo, né? SN sobre N converge a mu, quase certamente, né? Certo? Então, é basicamente o que você está fazendo, é dizer, bom, como NT vai para o infinito, então eu ponho NT aqui. Eu ponho NT aqui. Isso aqui é S de NT,
Não é T, mas vamos dizer que não está muito longe de T em algum sentido, porque quando eu divido por NT, eu não vejo a diferença, né? Ela vai. Então, foi essa a... Quer dizer, a gente demonstrou isso aqui, é um corolário simples disso, né? Invertendo. E depois a gente tem um certo trabalho para mostrar isso aqui. A condição mais usual é mostrar isso usando o segundo momento limitado. Mas para evitar fazer isso, que é um pouquinho trabalhoso, na última aula, eu fiz um argumento usando a identidade de Wald, que é bonita, e nesse argumento, para ficar bonitinho, eu preciso que mu seja finita. Então, podemos imaginar que a gente estava nesse caso do mu, valor esperado finito. Eu até não tinha escrito nas notas, porque o resultado não exige, mas essa demonstração que eu fiz lá no final da aula, ela, de certa forma, é conveniente ter. Você pode estender, mas é conveniente ter. Então, eu alterei isso nas notas. Então, se alguém já tinha pegado as notas, pode ver que eu só alterei esse comentário na hora que fui demonstrar, usando a identidade de Wald. Tá? Bom, a gente viu também que era, vamos dizer que eu associo, em vez de só contar renovações, né, porque NT sobre T eu estou contando renovações, eu poderia pensar que em vez de só contar renovações, eu associo a cada renovação, né, cada renovação que é no SN, né, eu, além de ter o tempo entre uma renovação e outra, eu tenho uma variável aleatória, que lá a gente chamou de RI, que está associada a essa renovação, né? Ela representa um ganho, uma perda, uma variável numérica, pode ser qualquer coisa. E o importante é que essas variáveis, como pares, sejam IDE. Né? O RI pode ser relacionado ao TI, não tem problema, mas os pares têm que ser ID. Então, nessa situação, o que a gente fez foi olhar, chamamos de R de T, eu acho que foi essa a notação, é o ganho total até o tempo T, né? Como cada renovação que tem eu ganho RI, então o meu ganho total até o tempo T, ganho ou perda, depende do ponto de vista, né? E variando de 1 até NT, né? É quanto, né, porque a gente tem essas renovações. Agora eu estou imaginando que em cada uma dessas renovações aqui eu tenho uma variável, o R. Ela pode ser negativa ou positiva, sei lá, não importa. Eu tenho esses R's. Tá? E eu vou somar esses R's, né, que são os meus ganhos, o prêmio, etc. Então, você tem esse R de T, aplicando o resultado que a gente tinha antes, nós vimos que R de T sobre T converge quase certamente também, né? É só uma aplicação desse mesmo teorema e da lei dos grandes números. Como isso foi bem no finalzinho da aula, deixa eu começar por revisar esse teorema, porque ele tem muitas, isso que a gente está vendo é uma introdução, de fato não é o teorema da renovação importante, mas ele tem sua utilidade e é bastante aplicado em certas coisas. Então, é bom a gente ter clareza dessas aplicações. Tá? Então, eu vou recordar isso que foi no finalzinho da aula, né? Então, exatamente o que eu estava falando aqui, eu tenho esses pares, que são variáveis I e D, né? Esses pares, que são variáveis I e D, as T's é que representam os tempos, né? A T1 é o tempo da primeira renovação, T2 o tempo entre a primeira e a segunda, etc, etc. Então, os T são variáveis maiores ou iguais a zero, né? E não podem ser zero, senão fica sem graça. Os R's
são variáveis reais, não estou falando que tem sinal, não importa. E o que eu estou fazendo é somando, né, a cada I, cada renovação, eu associo esse valor RI e estou fazendo a soma que eu tenho até o tempo T. Né? O T é um tempo que está entre duas renovações, até o tempo T, eu colecionei uma soma de RIs. E o que nós vimos na última aula é que esse R de T, se eu dividir por T, mandar T para infinito, converge a essa razão dos valores esperados, assumindo aqui que os valores esperados são finitos, né, para evitar problema. Então, podemos já sempre assumir que o mu também é finito, se bem que aquele teorema que nós falamos, ele vale também, quando o mu é infinito, porém a minha demonstração era um pouco mais simples, então vamos assumir assim, que tudo é finito, porque para nós é suficiente, tá? Então, uma aplicação é que ver que isso acontece, né? É uma aplicação bem simples, porque ela combina dois limites quase certos, mas é importante a gente ver como essa coisa de combinar limites quase certos funciona, né? Então, isso aqui é a média dos RIs até o tempo T, né? A média não, é a soma, e eu estou dividindo por T, né? Então, se em vez de dividir por T, eu dividir por N de T, então fica uma média, né? Então, eu multiplico e divido por N de T, ficou a mesma coisa, né? Então, o teorema que a gente provou dizia que isso que está aqui, isso aqui converge a 1 sobre a esperança de T1, né? E agora, o que acontece com isso aqui? Bom, como N de T está indo para infinito, né? N de T vai para infinito, eu sei que isso que está aqui converge ao valor esperado de R1 pela lei dos grandes números, né? Que a lei dos grandes números me diz que toda sequência converge, né? Diz que 1 sobre N soma até N de RI converge quase certamente ao valor esperado de R1 quando N vai para infinito, né? Então, isso quer dizer que tem um conjunto de ômega, que tem probabilidade de 1. Nesse conjunto, essas médias aritméticas aqui estão convergindo para o valor esperado, né? Então, quando você tem uma sequência que converge, qualquer subsequência converge. Então, eu pego um conjunto de ômegas, onde isso aqui está indo para o infinito, tem probabilidade de 1, né? Faço a interseção com esse outro aqui, tenho a interseção de dois conjuntos de probabilidade de 1, tem probabilidade de 1, e as duas coisas estão acontecendo. Essa função vai para infinito, e isso aqui também. Então, quando eu coloco o NT aqui também, converge, porque é uma subsequência daquela sequência, né? Então, isso aqui converge a esperança de R1. Agora, eu combino esse com esse aqui, né? Então, isso aqui converge a esperança de R1, esse aqui converge a 1 sobre a esperança de T1. De novo, eu estou usando o mesmo raciocínio, né? Eu tenho dois conjuntos de medida de probabilidade 1, nos quais eu tenho cada uma dessas convergências. A interseção também tem probabilidade 1 e valem as duas coisas. Então, na interseção, vale tanto isso converge a 1 sobre a esperança de T1, quanto isso aqui converge a esperança de R1, portanto, o produto converge ao que está dito aqui no teorema. Tá? Então, isso, só estou repetindo aqui, porque esses argumentos de convergência quase certa, eles têm que ficar bem claros o que está entrando no jogo, né? Convergência que você pode... se você tem um produto e cada um dos termos converge quase certamente, então o produto também, né? Não sei que... Essas coisas, o que está entrando quando a gente faz tal afirmação, tá bom? Então, com isso a gente provou aquela observaçãozinha no final da última aula. Agora, eu queria fazer um exemplinho, que você vai encontrar vários desse tipo de exemplos, especialmente no Durex. Talvez eu vou colocar algum na lista dos exercícios sugeridos, né? Eu vou fazer um deles só, tá? São exemplos bastante simples, mas é importante, são aplicações desse teorema, tá? Então, esse exemplo aqui é o seguinte.
Você imagina, porque aqui o que nós estamos fazendo é atribuindo um valor, no caso RI, à iésima renovação, né? Agora vamos pensar um pouquinho diferente. Vamos imaginar essa seguinte situação. Você tem esses TIs, eles são somas de duas variáveis. A gente viu vários exemplos que isso era assim, né? Eu tenho duas variáveis, V1 e U1. Depois eu tenho V2 e U2, etc. Onde cada uma dessas é I e D, né? Mas a distribuição do V1 pode ser totalmente diferente daquela do U. Né? Os Vs têm todos a mesma distribuição, os Us também, mas o V não tem nada a ver com o U em termos de distribuição. Eu só preciso isso aqui, que os pares sejam I e D, tá bom? Isso é o quê? Imagina que você tem cada ciclo, vamos chamar, pensar em ciclo, que é o tempo entre uma renovação e outra, ele tem duas etapas. Ou o seu processo pode estar em dois estados, estado 1 e estado 2, né? Etapa 1, etapa 2. Por exemplo, um exemplo canônico que é muito usado é você tem uma máquina que funciona por um tempo T1, aí ela pifa, e ela vai para o concerto demora um tempo U1. E quando ela termina o concerto, vamos supor que ela está exatamente como se ela fosse nova, né? De modo que o T2, tempo que ela vai funcionar, tem a mesma distribuição que o V1, são identicamente distribuídos, tá? E aí, quando ela pifar, vai para o concerto de novo, você tem um tempo U2 em que ela... E esse ciclo, vamos dizer que se repete por um certo período, né? Então, é uma coisa, obviamente, ideal, né? Então, cada ciclo tem duas etapas, VI é a primeira etapa, o I é a segunda etapa, que você pode pensar, só para ter um exemplo concreto em mente, esse negócio da máquina que está funcionando ou que está no concerto, tá? E aí você se pergunta, qual é a fração de tempo que eu vou passar no estado 1, né? Então, se você tem em mente o funcionamento da máquina, então o estado 1 interessa saber que proporção de tempo a sua máquina vai estar funcionando, né? Certo? Que fração de tempo, você olha o tempo de 0 a t, t minúsculo, aí dentro desse intervalo de 0 a t, ele vai passar por um certo número de ciclos, em cada ciclo ele vai gastar um certo tempo no estado 1, outro no estado 2, né? Mas você tem um grande número, você espera que uma lei dos grandes números vai te dizer qual é a proporção de tempo que ele vai passar no estado 1, né? Porque, afinal de contas, você tem umas médias, tanto no numerador quanto no denominador. Então, a questão é essa. Qual a fração de tempo que você passa no estado 1? Tá? Então, eu estou olhando aqui um intervalo 0 a t, né? Dentro desse intervalo, eu posso ter muitos ciclos, e eu estou querendo saber qual a proporção de tempo, ou seja, eu vou somar todos os ciclos que eu tenho aqui dentro, né? Que eu estou no 1 e que eu estou no 2. Certo? Essa é a pergunta, né? Bom, é óbvio que se o T fosse exatamente o final de um ciclo, era fácil, né? É mais fácil, vamos dizer, né? Então, vamos pensar assim, se eu estivesse olhando só o ciclo T, que é um S, né? O que são os S? S são as somas dos T's. Então, é quando um ciclo se completa. Eu estou chamando de ciclo, que são as renovações, né? Se você estiver olhando só nesses tempos, em vez de olhar todo o T, se você estiver olhando só nesse tempo, você pode pensar que o tempo que ele fica funcionando, que é o VI, né, é a variável RI que você associa a essa renovação, né? A gente associava uma variável RI. É o tempo que ele passa no estado 1, né, nesse ciclo.
tá bom? Então, o tempo que ele vai estar no estado 1 até um desses S vai ser simples, né? Se o T for um SN, né? Significa que SN de T é T, né? O R de T vai ser exatamente a soma dos VIs, não é isso? Exatamente a soma, porque é o tempo que você vai somar todos os pedaços que ele estava no estado, todos os intervalinhos de tempo que ele estava no estado 1, tá? Então, quando você fizer R de T sobre T, né, pelo que a gente falou antes, vai convergir a esperança do V1 dividido pela esperança do T1. É um caso particular daquilo que nós falamos. Que vai ser a esperança de V1 dividido pela soma, né? Porque o T1 é a soma de duas coisas. Então, é exatamente aquilo que você imagina, né? A proporção de tempo que ele vai ficar no estado 1 vai ser, assintoticamente, seria a razão entre o valor esperado desse período pela soma dos dois valores, tá? Só que esse meu argumento, ele não é completo, né? Ele não é porque o meu T não tem por que ser um tempo, né? O que eu estou fazendo aqui, esse argumento seria legal, seria correto, se o T fosse o S do N de T, né? Ou seja, eu estou olhando apenas os T's que são SN, de algum N, né? Porque, por definição, o N de T é exatamente isso, né? Você tem aqui um T qualquer, e aqui está o SN de T, é o último, né? SN de T é menor ou igual a T, e o próximo já vai estar para lá, do T. Então, se você estivesse olhando só esses T's, isso aqui está perfeito. Por quê? Aí significa que você só está olhando, você pode pensar que a cada renovação você associa um prêmio, e esse prêmio é o tempo que ele ficou no estado 1, né? Porque o nosso modelinho extremamente simples é simplesmente isso, né? Meu processo aqui começa aqui no estado 1, fica um tempo V1, aí passa para o estado 2, fica um tempo 1. Aí volta para o estado 1, fica um tempo V2. Aí vai para o estado 2, fica um tempo U2. Né? Onde esses pares são todos I e D. Tá? Podemos assumir que esses dois são independentes, mas isso não é importante. Esses pares são I e D. Tá bom? Então, se eu estiver olhando só final de ciclo, onde o final de ciclo significa quando eu termino com um desses, né? Quando eu estou olhando final de ciclo, eu posso pensar que isso aqui eu tenho uma renovação a qual eu associo como prêmio esse aqui, né? Eu falei V1 era o tempo que estava funcionando, então eu vou associar esse, né? Então eu aplico aquele resultado. Só que tem o defeito que nem todo T é um T assim, né? E esses tempos podem ser grandes, sei lá, são variáveis aleatórias, então elas podem ser muito grandes. Então a gente precisa dar uma olhada nisso, saber que basta olhar esses aqui, que aqui o que pode acontecer no meio não vai atrapalhar. É isso que a gente quer ver, né? Quando eu olhar aqui eu tenho um SNT, aqui eu tenho o seguinte, que é o SNT mais 1, né? Então, eu quero mostrar que quando o T vai para infinito, e o meu T podia estar aqui dentro, né? Podia não ser esse aqui nem esse, né? Porque se ele for esse, o NT vai mudar, vai ser esse outro cara, né? Se o T estiver aqui no meio, né? Então, tem uma parte desse tempo aqui, talvez, que estava no U, outra parte que estava no V, e eu quero mostrar que isso não vai fazer diferença. Porque como eu estou dividindo tudo por T, né? T está indo para o infinito, que isso não vai fazer diferença, tá? Então, esse é o argumento que a gente quer ver. Por quê? Porque não porque não seja bem intuitivo e bastante óbvio que deve acontecer, mas porque a gente tem que aprender a lidar com esses argumentos, né? Então, por esse motivo que a gente vai ver.
Tá? Eu espero que esteja claro que existe uma diferença entre aquele exemplo da aula anterior e isso que a gente quer fazer agora. A diferença está nesse fato. Né? Se eu só olhasse esses tempos, eu poderia pensar que eu estava associando um certo número à 10ª renovação e acabou. Só que, como eu estou olhando uma coisa um pouquinho diferente, eu estou olhando o que acontece até o tempo t, e o t é qualquer coisa, então ele pode estar aqui no meio, eu tenho que levar isso em consideração. Tá? Então, é isso que a gente quer ver, que não vai fazer diferença. Tá? Então, vamos voltar aqui. Então, se eu estivesse olhando só os t's da forma, esses aqui, quando acontece um n, né? Quando o n aumenta, quando termina o ciclo, né? Eu ia ter isso que estava aí, né? Se eu olhasse só esses t's. Né? Isso aqui não está muito... Eu cairia naquele R de t anterior, né? Onde o meu RI passaria a ser o V1, porque eu estava interessado no proporção número. Como você pode estar aqui no meio, o seu objetivo é mostrar que aquilo que você vai ver aqui no meio não vai afetar. Isso corresponde a mostrar que o R, eu só estou usando o R por causa da notação do teorema anterior, mas o R é o V. Eu falei que era a proporção de tempo no estado 1, então seria V. Tanto faz, né? É só uma notação. Eu quero mostrar que o R aqui, dividido por T, vai a zero, quase certamente. Então, ele não vai alterar, né? Eu considerar um pedaço, um ciclo incompleto, não vai alterar, porque seja qual for o tempo que eu passar aqui, como eu estou dividindo tudo por T, ele vai a zero, então não vai fazer diferença se você considera ou não, tá bom? Então, eu preciso mostrar isso aqui, tá? Então, a razão de estar fazendo o exercício é para a gente aprender como se faz esse tipo de coisa, né? Porque a gente precisa saber lidar com essas coisas probabilísticas, né? Eu preciso mostrar que o R, lembrando que o R são os Vs, do NT mais 1, esse aqui é o NT mais 1, né? Dividido por T vai a zero. Tanto faz botar T, NT mais 1. NT ou NT mais 1. Tá? Isso aqui eu preciso mostrar. Bom, eu digo o seguinte, é fácil você ver que isso que a gente quer mostrar decorre de duas coisas. NT cresce com T linearmente, né? Porque NT sobre T converge a 1 sobre mu. Eu estou aqui assumindo que o mu é finito. Eu acho que falei aqui com média mu, bom, eu tenho que dizer que é finito, tá? Mu é finito. Eu estou já esquecendo que naquele primeiro teorema podia ter mu infinito. Então, NT sobre T, ele está indo para infinito, NT está indo para infinito de forma linear em T. Tá? NT sobre T converge a 1 sobre mu. Mu é a soma dos dois pedaços, né? Porque o meu processo de renovação se baseia na soma das duas coisas. Tá? Então, NT sobre T vai para infinito, NT sobre T vai para 1 sobre mu, que é uma coisa positiva. Ou seja, NT cresce linearmente, nem mais do que linear, e também. E eu quero mostrar, então, eu não sei muito bem onde é que vai estar o NT, mas se eu mostrar que quando N vai para o infinito, o máximo dos R's que eu posso ter até N, dividido por N vai a zero, tá pronto. Né? Eu estou olhando a pior coisa. Eu tenho um único R, não é uma soma aqui. Né? Só tem um, mas só que eu não sei qual é. É um aleatório. Tá? Mas se eu mostrar que o máximo vai para zero quase certamente, é fácil de você perceber aqui que vai implicar isso aqui, né? A gente pode fazer a conta, mas... Né? Certo? Como o NT está indo dividido por T converge a 1 sobre mu, você pode ver que vai ter uma constante, tal que NT mais 1 é menor ou igual a essa constante vezes T. Né? Tá bom? Porque dividido por T converge a 1 sobre mu. De fato, aqui não está entrando que mu é finito. Só está entrando que mu é positivo, coisa que sabemos. Né?
Porque o que importa é que isso aqui não seja infinito, tá bom? 1 sobre mu. Então, vai ser menor ou igual que alguma constante, né? Porque um nt menor ou igual que uma constante, mais 1, você põe qualquer coisinha a mais e você tem. Tudo bem. Então, você tem esse fato, né? Isso aqui é menor ou igual que uma constante vezes t. Então, obviamente, isso que está aqui é menor ou igual a 1 sobre t está aqui. O r, eu não sei quem vai ser, mas ele vai ser menor ou igual ao máximo. De todos aqueles que vão encontrar até nt mais 1. Como o número é, no máximo, ct, eu ponho ct aqui. Então, ficou RJ máximo, J menor ou igual a uma constante vezes T dividido por 1 sobre T. Obviamente, botar uma constante aqui ou não colocar, não vai mudar nada para ir para zero, né? Posso pôr um CT aqui no denominador e multiplicar por C também. Então, se eu souber que isso aqui vai a zero, isso aqui também vai a zero, quase certamente. Tá? Então, a questão importante é mostrar que isso aqui vai a zero, porque esse aqui a gente já sabe do outro dia. Então, o nosso objetivo é mostrar que agora que vai ser importante que os R's tem que ter valor esperado finito, né? O R tem que ser valor esperado finito agora para esse argumento, tá? Porque se esse aqui for finito e o outro for infinito, não vai ter muita graça, isso aqui vai a zero, né? A proporção de tempo que fica funcionando vai a zero, se demora um tempo infinito para consertar, né? Tá bom? Então, agora eu preciso mostrar, e aonde eu vou usar que o valor esperado, o R, lembrando que o R é o que eu chamei de V aqui, eu estou supondo que tem uma média finita, tá? Então, por que que isso é verdade, né? Então, eu estou olhando variáveis aleatórias, I e D, são esses R's, tem uma média finita. Estou pegando o máximo delas e estou dividindo por N. Máximo das N primeiras, estou dividindo por N. E isso vai a zero quase certamente. Então, não tem muito a ver com o teorema da renovação, não tem nada a ver, é um fato geral de probabilidade básica, mas que é bom a gente usar, porque ele diz que você pode ter mais flexibilidade na lei dos grandes números, né? Então, vamos fazer essa conta aqui para a gente entender por que isso vale. Eu espero, com isso, recordar alguma coisa de cálculo das probabilidades 1 ou 2, sei lá, que vocês devem ter visto, talvez. Tá? Então, eu quero mostrar isso aqui. Tá? Agora não tem NT no jogo. Tá? Eu tenho R1, R2, etc., variáveis I e D, tem valor esperado finito. Né? E eu quero mostrar que isso vale. São maiores ou iguais a zero. Tá? Quero mostrar que isso vale. Bom, como o valor esperado é finito, se você dividir por epsilon, qualquer que seja o epsilon, também é finito. Vai ficar 1 sobre epsilon vezes aquele número. Vai ficar um número muito maior, né? Porque 1 sobre epsilon vai ser grande, mas vai ser finito. Bom, agora se você tem uma variável aleatória não negativa, que tem valor esperado finito, você pode concluir, por argumento que a gente viu no comecinho do curso, que essa série aqui, que é a cauda, é convergente. Certo? Nós vimos que se a sua variável fosse inteira, você obtinha exatamente o valor esperado, somando a cauda. Né? Aqui eu só estou dizendo que é finito. Por quê? Porque a minha variável não é inteira, mas se ela tem valor esperado finito, se eu olhar a parte inteira mais 1, né, o primeiro inteiro que é maior que ela, também vai ter valor esperado finito, porque a diferença entre eles é, no máximo, 1. Então, se eu tenho uma variável não negativa que tem valor esperado finito, vale isso aqui. A soma, k variando de 1 até infinito, da probabilidade de R1 maior que k epsilon é finito. Isso para qualquer epsilon, só por causa desse truque aqui. Mas me interessa saber qual que é epsilon. Tá? Bom, mas lembra, agora vem um outro truque probabilístico. Lembra que as variáveis RJ, elas têm todas a mesma distribuição. Né?
todas a mesma distribuição aqui. São identicamente distribuídos. Tá? Se eles são identicamente distribuídos, se eu trocar esse 1 aqui por K, não muda. Esse número que está aqui é igual a esse que está aqui, né? Porque tem a mesma distribuição. Então, vale que essa série aqui também é convergente. Qualquer que seja o epsilon, essa série é convergente. Agora, vocês devem ter visto alguma coisa lá no curso de Cálculo das Probabilidades 1, que se chama Borel-Cantelli. Lema de Borel-Cantelli, o fácil, diz que se você tem eventos que as probabilidades são, a soma das probabilidades é finita, então a probabilidade que você veja infinitos deles acontecerem é zero. Então, isso aqui se chama RK sobre K, esse evento que está aqui, infinitas vezes, tá? Eu imagino que vocês viram isso, né? Não pode, a gente não pode esquecer as coisas básicas, porque o curso terminou, né? Então, eu estou dizendo o seguinte, se você tiver eventos A1, A2, são eventos. Então, o que eu chamo de AK infinitas vezes é o conjunto dos ômegas tais que você vê infinitos desses. Né? Então, o que é isso? O conjunto dos ômegas tais que você vê infinitos deles. É isso aqui, interseção n maior ou igual a 1 da união K maior ou igual a N de AK. Né? Porque isso aqui é exatamente isso. Qualquer que seja o N que você me dê, vai ter um K maior ou igual a N, tal que ele está em AK. AK ocorre. Né? Então, significa que você vai ter infinitos índices nos quais você vai ver AK. Mas, claro, quais desses índices depende do seu omeguinha, no seu espaço de probabilidade. Não é uma coisa que eu posso dizer, não é o mesmo para todo ômega, depende do ômega. Aí é que está a importância do argumento probabilístico, certo? Então, ocorrência de infinitos Ks. Quais? Depende da sorte, nesse sentido, tá? Então, o Borel-Cantelli te diz que se a série das probabilidades for convergente, então a probabilidade de acontecer infinitas vezes é zero. Tá? E por que isso vale? Estou só recordando algo que vocês com certeza devem saber. Né? Se você quer mostrar que esse evento tem probabilidade zero, basta você mostrar que esse aqui tem probabilidade zero. Tem probabilidade zero, tem probabilidade que vai a zero, desculpa. Tá? Porque esse evento está contido em todos eles. Então, se esses eventos são, quanto maior o n, menor. Então, você quer mostrar que a probabilidade dessa interseção é zero. Então, basta mostrar que a probabilidade desses eventos vai a zero quando o n vai para infinito. Mas a probabilidade desses eventos, sendo uma união, é menor ou igual que a soma das probabilidades. Quando eu somar, o que eu estou vendo é a cauda da série. Se uma série é convergente, a cauda tem que ir para zero. Então, você tem esse lema de modo bem simples. Tá? Então, o que está entrando no jogo aí é isso, né? Uma coisa que tem a ver, não é trivial, tem a ver com os axiomas da probabilidade, que se você tiver B1, contém B2, contém probabilidade dos BNs vai a zero, implica probabilidade da interseção dos BNs é igual a zero. Então, isso aqui é uma continuidade da probabilidade, né? Certo? Isso aqui, se as probabilidades estão indo decrescendo a zero, a probabilidade da interseção é zero.
Tá? A interseção pode não ser vazia, mas vai ter probabilidade zero. Então, isso decorre dos axiomas da probabilidade, mas eu acho que isso aí todo mundo sabe. Obviamente, eu não estou exigindo que vocês tenham visto a demonstração disso aqui, porque isso aqui é a base da probabilidade, o sigma de aditividade, mas você usa. Tá? Então, tem esse lema que eu aqui só quis recordar quais são as ideias envolvidas nesse lema. Né? São as ideias, por isso que a gente usa uma probabilidade com tal regularidade, que facilita a vida. Então, voltando ao nosso exemplo, como a soma aqui dessas probabilidades é finita, o Borel-Cantelli me diz que a probabilidade de RK sobre K ser maior que epsilon infinitas vezes é zero. Ora, mas isso está valendo qualquer que seja o epsilon. Agora, se você pegar qualquer uma sequência de epsilons que vai para zero, 1 sobre J, você conclui daí que RK sobre K também tem que ir para zero com probabilidade 1. Eu deixo essa etapa como exercício para você completar. Mas é esse mesmo fato aqui, tá bom? Se a probabilidade de ser que não converge, para não convergir a zero, né, tem que ser maior que 1 sobre J infinitas vezes para algum J, senão é zero. Tá, eu deixo isso aqui, tá bom? Então, é uma coisa puramente de probabilidade. Então, isso aqui, o que deduzimos daí é que se você tiver uma sequência de variáveis identicamente distribuídas, tem valor esperado finito, então vai acontecer isso aqui, de RK sobre K ir para zero. Tá bom. Só que o que eu estou interessado não é bem RK sobre K, tem esse diabo desse máximo aqui, entre 1 e N, mas eu estou dividindo por N. Então, um truque, para só ficar com os grandes, eu pego esse máximo e divido em 2 pedaços. Ou quando eu olho J menor ou igual a alguma coisa, ou quando eu olho J maior do que essa coisa. Certo? Então, eu dividir esse máximo é menor ou igual a esse ou esse, porque simplesmente o máximo acontece ou no J menor ou igual a M, ou para J maior que M. Bom, esse primeiro eu não estou fazendo nada com ele, estou deixando ele aqui. É igualzinho. Aqui, nesse aqui, o que eu faço? Como só ficou J grande, eu posso lembrar que o J é menor ou igual a N, então 1 sobre N é menor ou igual que 1 sobre J. Então, eu posso fazer esse truque aqui. Esse segundo eu posso majorar por isso aqui. E isso aqui eu já sei que vai ficar pequeno quando J for grande. Tá? Então, eu obtenho daí que se você fixa qualquer M, né? Esse primeiro termo aqui, obviamente, está indo a zero, porque tem um número finito de variáveis e você está dividindo por N. Então, esse primeiro termo tende a zero sempre. Qualquer M que você faça, esse primeiro termo tende a zero. Isso significa que quando você fizer Nzinho para infinito, o lim sup disso aqui, lim sup em N, dessa historinha aqui, que está interessado, vai ficar, esse aqui vai sumir, o lim sup desse é zero, vai ficar menor ou igual que o sup de J maior ou igual a M disso aqui. Mas você acabou de ver que essas variáveis aqui estão indo a zero, então, quando M vai para infinito, isso aqui vai para zero. Então, você concluiu a demonstração. Tá? Então, esse resultado aqui, esse argumento aqui que a gente fez, é um argumento de probabilidade básica, né? Mas é de probabilidade, envolve brincar com com os axiomas, e ele nos foi útil para mostrar que esse sujeito aqui, que a gente não sabia bem quem era, né? O problema é que a gente não sabe quem é, ele pode ser o índice aqui a gente não sabe qual é, e por esse motivo eu precisava jogar com o máximo. Né? Mas o número de termos que eu estou olhando não é tão grande, é só linear. Por esse motivo que bastava olhar o máximo. Né? Vai a zero. Então, como consequência, a gente obtém que essa aplicação do teorema 18, que era, eu acho que eu chamei, né?
para dizer a proporção de tempo que você vai ficar num dos estados. Então, como várias situações, o nosso tempo de renovação pode ser pensado assim, como esse casinho aqui que a gente viu, né? Esse tipo de situação é que ela encontra seu nicho de aplicações. Então, foi por esse motivo que a gente viu. Então, em mente, você pode ter em mente esse exemplo, né? Cada ciclo tem dois estágios, e você quer saber a proporção de tempo que vai ficar num deles, e você não tem que se preocupar muito com o que pode acontecer no meio de um ciclo. Basta olhar os ciclos completos, e aí fica simples, porque aí se reduz ao que a gente viu no início, tá? Então, eu quis comentar aqui para ter essa aplicação, tá? Não sei, vai mudar um pouquinho o tema, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, quiser perguntar, eu não estou imaginando que vocês lembrem todas essas coisas assim imediatamente, né? Mas elas são importantes, né? Aquilo que você estudou lá em cálculo das probabilidades, a lei forte, Borel-Cantelli, tudo isso é fundamental, se usa muito, né? Não sei o que fica difícil a gente argumentar em muitas situações, e por esse motivo eu trouxe esse exemplo hoje, que era de fato mais para chamar atenção para esse. Bom, se tiver claro, eu continuo agora, eu vou mudar um pouquinho, eu vou voltar ao problema inicial do processo, da renovação. Então, por isso, estou perguntando se tem alguma coisa aqui que tenha ficado obscura na apresentação e vocês queiram. Tá, obrigada. Então, bom, então vamos continuar. Então, vamos voltar ao nosso problema inicial, né? O nosso problema inicial. Então, o que a gente está... O nosso modelo inicial. Só que agora eu quero fazer... Estou querendo preparar para fazer outra coisa, não olhar de novo aquele teorema da aula passada, que eu penso como, basicamente, é um teorema grosseiro, né? Que só diz o número médio de renovações durante todo o intervalo, de 0 a t. Né? A gente vai querer dizer um pouco mais. Mas, para poder dizer esse um pouco mais, a gente vai ter que preparar um pouquinho, tá? Então, vamos voltar ao nosso contexto, recordar qual é o nosso contexto. Eu tenho variáveis I e D, tomo valores aqui, tá? Não podem ser zero, não tem graça, e mu é o valor esperado do teu. Tá? Para alguns resultados, mu ser finito é útil, mas para outros não é necessário. Tá? Mas vamos deixar assim. Tá? Se você quer, vamos pensar logo que mu é finito e você não fica se preocupado com isso. Tá bom? Então, afinal, nós estamos fazendo uma introdução. SN, a gente já recordou, a notação é o tempo da enésima renovação ou ocorrência. E N de T é quantas renovações eu tive até o tempo T. Né? Então, é o máximo dos N, está escrito esse N menor ou igual a T. Bom, quando as TIs são exponenciais, né, a gente sabe que N de T é simplesmente o nosso processo de Poisson. Né? Exatamente. Essa é a construção do processo de Poisson que a gente falou. Espera um tempo exponencial, isso é alto. Então, sabemos que é um Poisson. Em particular, a gente sabe que esse NT tem a propriedade de Markov, né? No caso que os T são exponenciais. Agora, em geral, se os T's exibirem alguma memória, o NT não vai ter, não espera que ele tenha a propriedade de Markov, né? Por quê? Bom, porque quando você diz quem é o NT, você está dizendo simplesmente isso aqui. Está o N aqui, está o SN mais 1 aqui, né?
e o T está aqui dentro. Né? Mas o que significa? Quanto tempo falta até ter uma nova ocorrência? Depende, né? Depende desse pedaço. Na exponencial, não depende. Na exponencial tem essa propriedade mágica, já passou um tempo, sei lá que, ela continua, o tempo que falta ainda é exponencial, é sempre o mesmo, né? Essa propriedade que tem exponencial. A probabilidade de T ser maior que T mais S, dado que é maior que S, é a mesma de ser maior que T. Né? Mas, no seu tempo, essas variáveis TIs não são variáveis exponenciais. Né? Então, para você saber quando que o NT vai mudar, né? Quer dizer, quando vai ter uma nova ocorrência, né? O seu objetivo é saber quando vai acontecer esse cara aqui. Depende, não basta só saber que você está aqui no meio, tem que saber alguma coisa sobre esse tempo, tá? Porque esse tempo vai te dizer qual é a probabilidade condicional de ter a nova ocorrência no tempo 2, 3, sei lá, daqui a pouco, tá? Então, por esse motivo, né, é óbvio que não tem por que ser marcoviano, só é marcoviano quando não tiver memória. O T não tem memória, né? Porque quando você diz que NT é igual a N, tudo que você sabe é que ele está aqui no meio, e quando você está interessado em saber quando que ele vai mudar, quando que ele vai mudar é quando que vai ser o novo, vai concluir, vai chegar, vai ser o novo valor de Tn mais 1, né? Então, você quer saber alguma coisa sobre Tn mais 1, mas você sabe alguma coisa já, né? Que Tn mais 1 é maior que T menos Sn. E isso influi na distribuição do Tn mais 1. Né? Imagina que o T seja uniforme entre 0 e 1. Né? E essa diferença entre T e Sn mais 1 é maior do que 2/3. Então, você sabe que vai acontecer num tempo, no máximo, 1/3. Tá? Mas só pelo NT, você não sabe. Só sabe que está lá no meio. Então, não tem como ser Markov. Tá? Então, NT não é Markov, e a gente está vendo que a coisa que permite pensar como um processo de Markov, nessas renovações, a coisa mais próxima do processo de Markov, é se a gente lembrar da idade do processo. Né? Ou seja, eu tenho que saber não só o que eu estou aqui entre o N e o N mais 1, mas também esse tempo que passou. A idade. O tempo desde a última renovação. Então, vamos dar um nome para esse processo, porque ele é importante. Ele vai ser um processo de Markov. Então, a idade vai ser exatamente isso. O tempo que transcorreu desde a última renovação. Então, se não tiver acontecido nada, a T é T. Vamos dizer que eu começo com 0, eu estou partindo do 0, né? E eu estou contando as renovações, e no 0 não tem renovação, vamos dizer, né? Então, o AT é T. Se NT for 0, vamos dizer que eu não tive nenhuma renovação, então AT é T. Tá? Certo? Porque eu poderia colocar uma renovação no 0, o T poderia ser degenerado, mas vamos supor que NT, o que importa é que NT é 0. Se eu não tive nenhuma renovação, a minha idade é o tempo todo, né? Porque está valendo desde o começo. Né? Se eu tenho uma renovação, é esse tempo aqui, que está sobrando, desde a última renovação. Tá? Então, isso é uma definição de um processo. AT é T se NT igual a 0, e é T menos SNT se NT for maior ou igual a 1. É uma definição, se você quiser. Tá? Então, o que é isso? É um processo que cresce linearmente, e quando chega num S, pum, ele desce para o 0, cresce de novo linearmente, quando está num S, ele desce para o 0. Se você tiver 2 S simultâneos, aí ele vai ficar no 0. Né? Se for discreto e tiver T igual a 0. Tá? Mas, se você quiser, para certas coisas é mais fácil pensar que seja, que não aconteça. Não tem problema, se tiver.
tá bom? Então, esse aqui é um processo de Markov, por quê? Porque ele está te dando exatamente aquela informação que você precisa para saber a distribuição do tempo que falta para o N pular, né? E para ele mudar também. Posso pensar, né? Então, ele é fácil da gente ver que ele é Markov, né? Ele é um processo markoviano. Só que ele não é uma cadeia de Markov como as que a gente estudou, porque ele toma valores no conjunto dos reais não negativos, tá? Eu posso organizar um exemplo e que vai ficar discreto. Se os meus T são todos só tomam valores inteiros, aí ele vai ficar, né? A gente já falou desses tempos. Só que eles apareceram no curso com outra. Mas eu estou aqui querendo colocar o caso geral. Então, se eu penso no caso geral, isso aqui é um processo de macro a valores os reais não negativos, né? Ele é esse processo. O que ele faz? Ele faz simplesmente isso aqui, né? Ele, vamos dizer que eu comecei no zero, né? O N0 era zero, aí ele cresce, lá pelas tantas, ele pula isso aqui, né? Onde esses tempos que você está vendo aqui são exatamente T1, T2, T3. Aqui vamos dizer que ele pulou para o zero de novo, isso aqui. Mas ele cresce linearmente, porque ele é T. T cresce linearmente, assim, né? E quando tem uma renovação, ele vai para o zero, aí pronto. Por isso que é óbvio que ele pode ser chamado a idade, né? É o tempo desde a última renovação. Então, se você pensa que as renovações correspondem a substituir uma peça, é o tempo de utilização da peça que está sendo usada, desde quando, há quanto tempo ela está sendo usada, tá? Então, esse é um processo de macro importante, né? E uma coisa que como ele não é a valores, como ele não é necessariamente a valores inteiros, né? Porque eu estou assumindo o caso geral. Então, quando a gente pensa no gerador dele, lembra, gerador para nós era uma matriz. Era uma matriz porque só tinha uma quantidade inumerável de estados, né? Então, o gerador diz como que eu posso a taxa com que eu saio daqui do estado I para o estado J, etc., a taxa com que eu saio do estado I. Quando o processo toma valores no contínuo, aí o gerador não vai ser dado mais por uma matriz, porque um operador linear agora não corresponde a uma matriz só quando é enumerável, né? Então, o gerador, a maneira que você tem que pensar o gerador você pega a probabilidade de transição em um tempinho pequeno, é a derivada do valor esperado, né? Então, o gerador desse processo não vai ser muito importante para nós, eu estou enfatizando aqui. O gerador agora vai ser um operador linear, que quando se aplica numa função g, ele atua em funções, né? Que nem a matriz atuava em funções do espaço de estados. Uma função do nosso espaço de estados antes era um vetor, porque eu tinha a quantidade enumerável. Agora, não é enumerável, então eu chamo de G, uma função de R mais em R mais, em R. E ele tem essa primeira parte, que é o G', que é a derivada, por quê? Porque ele está crescendo como taxa T, a derivada é 1. Né? Se eu pegar a constante, se a minha função for G, a derivada dela. Se a função for X, é 1. Né? E a taxa com que ela vai para o zero. Se ele vai para o zero, ele muda de x para zero. Então, a função Q, ela leva em conta a taxa com que muda o observável que você está olhando. O observável que você está olhando é G, ele pode mudar de G de x para G de zero, e ele faz isso com a taxa, que é a taxa com que o processo salta para o zero, ou ela está continuando a crescer, porque nada aconteceu. Tá? E essa taxa com que passa para o zero é
Vamos imaginar, só para simplificar, que a T tem uma densidade, Fzinha. Tem uma função de distribuição com uma densidade. A taxa com que vai para o zero é exatamente aquilo que a gente chamou de taxa de falha, né? É a probabilidade, é a densidade dividido pela probabilidade de ser maior ou igual, ou maior. Certo? Isso aqui, nós falamos desse objeto, acho que eu usei a notação H, e agora estou usando φ, porque não sei porquê. Tá bom? Então, você tem ele é um processo de Markov com um gerador bem bonitinho, que você pode expressar, não? Esse gerador, se você quer fazer analogia com aquilo que a gente já aprendeu, era, o que era o gerador? Eu fazia o semigrupo, e aí eu olhava de x para y, né? Ou de x, y. Aqui eu tenho que olhar uma função qualquer, porque não basta eu olhar um ponto, porque tipicamente um ponto vai dar zero, for contínuo. Então, você está valor esperado, saindo de x, da função no tempo t. Aí você está fazendo simplesmente a derivada disso em t igual a zero. A mesma coisa que a gente fez antes. Era a derivada da função de transição em t igual a zero. Né? Só que a pt era uma matriz, então ficava uma matriz. Agora aqui é um operador assim. Tá? E também quando você olha isso aqui, fica evidente porque que quando é exponencial, você não tem por que se preocupar com esse processo, ele não te interessa muito a idade, né? Porque na exponencial, essa φ aqui é uma constante, né? A taxa de falha da exponencial, nota, isso aqui para exponencial você tem a exponencial, a taxa de falha é constante. A gente falou disso já, né? Porque a exponencial você tem que f de x é lambda e no menos lambda x, para x positivo. Né? A f de x, vamos escrever aqui 1 menos f de x, que é a cauda, né? É n menos lambda x, para x positivo. Certo? É a probabilidade de ser maior ou igual a x. Então, quando você fizer a φ, né? Φ de x, que é a f de x, dividido por 1 menos f de x, é simplesmente lambda. Então, a exponencial tem taxa constante de falha. A taxa é sempre a mesma, não importa quanto tempo já passou, a probabilidade de falhar, a taxa falhar no intervalinho ΔT é lambda vezes ΔT, né? De ordem lambda ΔT. Então, não importa por que você vai gravar a idade, que a idade é relevante, porque a taxa é sempre a mesma, tá? Isso, mas você é só exponencial e a geométrica, mas a geométrica é no contínuo, aqui eu estou no discreto, desculpa, tá? Então, esse processo é interessante, a gente vai querer entender, saber dele ter informação sobre esse processo, o que acontece com ele quando t vai para o infinito, por exemplo, né? Ele é um processo de Markov, então você espera que vai acontecer, que ele vai ter uma distribuição estacionária e você possa dizer, né? Dá para você saber a distribuição estacionária por aí, tá bom? Então, esse é o AT que a gente vai querer olhar, tá bom? Então, o AT tem o seu interesse prático, né? Se você pensa numa aplicação, que as renovações é esse negócio de substituir peças, o AT é exatamente há quanto tempo está sendo utilizada aquela peça que está em uso no momento. Né? Eu estou imaginando uma situação super simples. Você vai substituindo as peças rapidamente, imediatamente, assim que elas pifam por outras que têm a mesma função, o mesmo tempo. Bom, esse é um tempo importante. O outro é o tempo que falta para o próximo renovação, né? Porque você tem isso aqui, né? Então, está aqui o SNT. Está aqui o próximo. O T está aqui no meio, né? T é determinístico. Esses aqui são aleatórios, né? Então, o AT é isso aqui. A idade. Agora tem o outro tempo que interessa muito, né?
para as aplicações, vamos dizer, quanto tempo falta, quanto tempo vai funcionar a peça que está em jogo ainda. BT. Então, você tem um tempo T, você está aqui no meio, você quer saber quanto tempo até a próxima renovação. Esse processo, esse aí vamos chamar de BT, simplesmente estamos usando a notação do livro, de um dos livros aí, acho que do Lawler, essa letra, BT. Então, vamos chamar isso de tempo residual, né? Ou seja, quanto tempo falta até a próxima renovação. Então, é aquilo que eu escrevi ali, o S do NT mais 1 menos T. Em termos do nosso N, o menor S, tal que vai acontecer um salto, né? Porque aqui eu tenho NT mais S maior que NS. Então, é o S, ou seja, é a diferença. Bom, é isso que está aqui, tá bom? Esse tempo, às vezes, se chama overshooting também, porque overshooting por causa disso, né? Que a primeira renovação que tem depois de T, quão longe ela foi, né? Você está olhando, a primeira vez que ultrapassa T, ela ultrapassa de quanto? Então, aí tem esse nome overshooting também. Que em português, não sei muito bem como dizer overshooting. Sei lá, não me ocorre a palavra em português agora. É isso aí, você ultrapassa por quanto? Não sei. Deve ter uma palavra em português que significa overshooting, mas não me vem agora. Tá? Não importa muito essa palavra. Tá? Então, esse é um outro processo importante. E a outra coisa que, então, a gente também pode querer olhar é a soma dos dois, né? A soma dos dois é dizer o seguinte, eu escolho a minha amostra de acordo com T, ou seja, qual é o tempo de vida da peça que está funcionando no tempo T? T é determinístico. No T, qual é o tempo de vida da peça? O tempo de vida da peça leva em conta o tempo que já passou e o tempo que ainda tem, né? O tempo total. Então, o C de T é o A de T mais o B de T. Isso significa, é uma variável daquelas T's, mas o índice dela é aleatório, depende, é o NT. É que nem aquele R que eu estava olhando ali, né? Só que agora eu estou olhando T, não o R. Eu estava interessado no R, mas agora eu estou... Tá? É o tempo de vida total, vamos dizer. É o tempo de vida da peça que está em funcionamento no tempo T. Se você pensa nas renovações como os momentos em que você substitui um item. Tá? Então, vamos fazer uma coisa simples agora, para a gente ganhar treino com esses processos. Tá? Vamos calcular a distribuição desses processos, num caso que tudo é muito simples, que é o processo de Poisson. Né? Tem o processo, a gente fala, processo de Poisson, eu não estou interessado nesses negócios, nesse A. Tudo bem, eu posso não estar interessado, mas é importante, não estou interessado no sentido que o NT per se já é um processo de Markov. Mas não custa a gente entender quem são esses processos, eles têm seu interesse. Tá? Então, o que eu vou fazer agora é meio que um exercício, certo? Vamos calcular a distribuição do A, do B e o C, no caso do Poisson. Tá? Um exemplo bem simples. Então, vamos começar pelo B, só porque eu comecei aqui pelo B, porque é mais fácil mesmo. Tá? O B. Então, o que é o B? O B é isso aqui, né? Eu estou aqui no tempo T, quero saber quanto tempo falta até a próxima renovação. Não tem mistério, né? Porque a gente pode escrever tudo em termos do Poisson, mas a gente sabe que, como é exponencial, não tem memória, deve ser exponencial. Né? Mas vamos olhar. Então, o que significa BT é maior do que X? Significa que no NT mais X eu ainda estou no zero. Certo? Porque BT, por definição,
é o ínfimo dos S, tal que quando eu botar aqui, vai dar maior. Então, se ele é maior que x, ele é maior que x, e se só ser, esse número aqui é zero ainda. Quer dizer, não pulou ainda. Né? É o que está dizendo. Não teve nenhuma outra renovação. Exatamente o que está dizendo isso. Não tem renovação entre T aberto e T mais X. Fechado no X, no T mais X. Bom, mas o N, sendo um processo de Poisson, a gente sabe o que é isso aqui, né? Tem a mesma distribuição que o NX, e é uma Poisson, então a distribuição é essa aqui. Uma Poisson com parâmetro, um processo de Poisson de taxa lambda, vai ser uma variável, isso aqui vai ser uma variável aleatória de Poisson, de parâmetro lambda x. Então, a verdade, isso é igual a zero. É isso aqui. Ou seja, qualquer que seja o t, o b de t vai ter a distribuição exponencial lambda. É o que a gente já sabia, né? O tempo que falta, não importa o que já aconteceu, etc., é exponencial, não tem memória, o tempo é sempre exponencial. Então, o b a gente já sabe, é uma exponencial lambda. Vamos olhar o a agora. Bom, o a, ele não pode ser uma exponencial mesmo, né? Porque o a, se eu comecei a contar o tempo no zero, a idade máxima que eu posso ter é t. No tempo t é t, porque, enfim, ele cresce com taxa 1 e de vez em quando decresce ao zero. Então, se ele não decresceu nunca, ele vai estar no t, certo? Então, eu já sei que o at vai ser uma variável limitada por t, certo? A probabilidade de AT ser maior ou igual a T, maior, não, desculpa. Aqui estou falando besteira. Tá, a probabilidade do AT ser maior do que T. Aqui eu não quero isso, eu quero maior só, tá? Maior do que T é zero, tá? O AT é menor ou igual a T. Isso é imediato da construção. Então, eu só preciso olhar x aqui dentro, entre 0 e t, x menor do que t. E quero calcular qual a probabilidade que o AT seja maior do que x. O AT maior do que x quer dizer, eu olho para trás, né? Está aqui o t, está aqui o SNT, está aqui o próximo. Para o AT não importa o que vem depois. Se ele é maior que x, quer dizer que não teve nenhuma mudança entre t menos x e x, né? Quer dizer que essa idade é maior do que x, né? A idade aqui é maior do que x, quer dizer que você tem esse intervalo aqui maior do que x, certo? Significa que, se você olhar t menos x, entre t menos x e t, não tem nenhum salto. É o que está dizendo. Você está com a mesma peça que estava no tempo t menos x. Né? A idade é maior do que x. Então, no tempo t menos x, você está com a mesma peça que você tem agora. Por isso, esse maior aqui. Né? Tá bom? Então, isso aqui é zero. Mas essa probabilidade você pode calcular também, porque é um Poisson. Então, é um intervalo de tamanho x, né? Vai de t menos x até t. A probabilidade é essa. Ou seja, você acabou de ver que a probabilidade do AT ser menor ou igual a x vai ser 1, se o x for maior ou igual a t, que agora eu estou pegando menor ou igual, então eu complementar. E 1 menos n menos lambda x, se o x estiver aqui. O que é isso? É a distribuição do mínimo entre a exponencial e o t. Né? O mínimo entre a exponencial lambda e t é essa distribuição aqui. Ou seja,
ele não tem memória, mas ele está condicionado a ser menor ou igual a t, porque a idade não pode ser maior do que t, né? Não tem como ter uma idade maior do que o início que o tempo total desde o início do processo. Tá? Então, o AT tem essa distribuição. Se você quiser, você vai pensar em exponencial truncada, né? É o mínimo entre t e a exponencial. Certo? Então, quando eu olhar a probabilidade de ser menor ou igual, ele vai dar um pulo no t. Tá? Aqui ele tem esse valor no t, 1 menos e na menos lambda t. O limite pela esquerda. E aí ele vai pular para o 1. No t, ele vai valer 1. Tá? Ele tem um salto, né? Uma variável aleatória que tem uma probabilidade positiva de ser igual a t. Tá bom? Então, esse é o AT. Vamos olhar a distribuição conjunta entre o A e o B. Tá? Então, agora eu estou querendo fazer essa continha aqui, o A e o B. Né? Então, peraí, eu não me lembro qual anotação eu usei. O B eu usei Y e o A eu usei X. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou... Aqui está meu T. E eu estou querendo calcular a probabilidade que o B seja maior do que Y, né? BT maior que Y. Então, quer dizer, aqui eu tenho T mais Y. E que para a idade seja maior do que X. Então, aqui eu tenho T menos X. Certo? Eu estou querendo dizer aqui eu tenho pelo menos X. E aqui eu tenho pelo menos Y. Né? Então, eu estou querendo dizer que não tem nenhuma renovação aqui e não tem nenhuma aqui. Né? Certo? Então, em termos da N, é simplesmente dizer que não tem nenhum salto do N em todo esse intervalo, que vai de T menos X até T mais Y. Né? Você está se colocando no T, você olha para trás, dá um intervalo X, olha para frente, dá um intervalo Y, e não tem nenhuma renovação nesse intervalo. Isso significa exatamente isso que está aqui. Em termos do N, fica exatamente isso, porque o N é a variável que conta as renovações. E ela é NT, conta até T, inclusive. Tá? É importante distinguir, especialmente quando a variável for discreta. Então, o que é isso? É um intervalo de comprimento x mais y, né? Porque vai de t menos x a t mais y. Então, ele tem comprimento total x mais y. Então, a probabilidade da Poisson de parâmetro lambda x mais y igual a zero. Pela definição do processo de Poisson. Certo? Então, se o x estiver entre 0 e t, vai dar isso aqui, né? Claro, quando o x é maior, não pode, porque ele só vai até 0, né? Então, vai dar 0 se o x for maior ou igual a t, porque essa variável não pode ser maior que t. Então, se um deles for vazio, isso aqui tiver probabilidade 0, a interseção tem probabilidade 0. Então, você concluiu que exatamente o A e o B são independentes, sendo que o A tem a distribuição da exponencial truncada, que é o mínimo entre t e exponencial, e o B tem a distribuição exponencial. Essa conta você fez completamente, porque é tudo muito simples, porque é o Poisson. Então, você concluiu exatamente isso. Tá? O A tem a distribuição mínimo t e t grande, a exponencial, o B tem a distribuição da exponencial, e eles são independentes, porque a distribuição do produto aqui fica exatamente o produto. Porque a outra produto vai dar isso, zero também. Zero vezes qualquer coisa dá zero. Né? Bom, em particular, você pode fazer a conta e calcular o valor esperado do AT. Lá você sabe fazer a conta do valor esperado de AT. Né? Aqui eu não vou fazer mais, porque é o exercício. Né? Como o valor esperado é a integral de zero a infinito, mas no nosso caso, como é zero a partir de t, fica de 0 a t. E essa aqui. Então, fica isso. Né? E a do BT, essa eu não preciso calcular, porque todo mundo já sabe, da exponencial é 1 sobre lambda. Então, o valor esperado do comprimento do intervalo que contém t é a soma dos dois.
é esse mais esse, que obviamente é maior do que esse, né? Porque tem esse aqui positivo por cima, então ele é maior, né? Ou seja, não só é maior, quanto quando t vai para infinito, ele converge a 2 vezes, certo? Então, o que está dizendo? Eu estou pegando um t que é muito grande, tá? Enorme, certo? T é enorme. Então, o valor esperado do intervalo que contém o t, né? Entre o tempo de vida da peça que vai estar funcionando no tempo t. O tempo de vida dessa peça vai ficar quase que o dobro do tempo de vida de uma peça fixada, certo? Então, ele é maior. Não é, parece paradoxo, mas não é nenhum paradoxo. A gente fez a conta, né? E por quê? É porque você está escolhendo o intervalo dizendo que ele contém um ponto. Eu estou pegando... se você diz... Quando você escolhe, assim... O primeiro intervalo é T1. O segundo intervalo é T2, etc. São os T's, né? O nésimo intervalo é Tn. Todos eles têm a distribuição exponencial de taxa lambda. Só que agora você não está dizendo que o intervalo é o 20º ou sei lá o quê. Você está dizendo o intervalo que contém o ponto T. Só pelo fato que você diz que o intervalo contém um ponto, você está fazendo uma escolha, vamos dizer, tendenciosa, né? Você está fortalecendo o seu intervalo. Então, esse intervalo passa a ter um tamanho maior do que o usual. E aqui, no caso, é explícito como ele é. Ele é uma exponencial mais uma exponencial truncada. Então, o valor esperado é bem maior. Tá? Então, isso aqui às vezes tem o nome de paradoxo do tempo de espera ou coisa assim, mas não é paradoxo, é só para chamar atenção, tá? Espero que esteja claro. Bom, o que eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, eu gostaria que fizessem, não é que tem que entregar, é só para fazer, né? Até a próxima aula, para que seja útil, tá? Então, a gente fez uma conta aqui muito simples, porque as nossas t's eram exponenciais, né? Muito simples. Bom, agora você pergunta, eu tenho um análogo discreto disso? Né? Porque eu falei lá no começo, os nossos tempos que a gente está estudando aqui, onde é que está aqui, né? Eles podem ser discretos ou contínuos, ou ter uma parte discreta, uma parte contínua, pode ser qualquer coisa, né? Nesse contexto. Quando eles são discretos, vamos dizer que os t só tomam valores múltiplos de 10, né? Então, é óbvio que eu só posso pensar como uma coisa discreta no tempo, que aqui não estou levando em conta, porque ele só vai poder pular nos múltiplos de 10, né? Então, não tem por que eu tratar como contínuo algo que é discreto, convém. Então, vamos pensar agora no caso mais simples discreto, aquele que seria o análogo do Poisson, né? O que é o análogo do Poisson? O análogo do Poisson é quanto o tempo entre ocorrências for o análogo da exponencial, mais discreto. O análogo da exponencial, porém discreto, é a geométrica. Então, eu poderia imaginar um processo de renovação em que as renovações só acontecem nos inteiros, né? Eu tenho uma unidade de tempo, pode ser uma vez por dia, semana, ano, não importa, né? Tem essa unidade de tempo e as coisas são múltiplos dessa unidade, né? E os tempos, vamos olhar. Isso aqui é um exemplo muito particular, só para fazer o análogo desse que a gente fez agora. Nós vamos olhar mais geral, né? Sejam I e D geométricas. Certo? Você tem um processo... Qualquer sequência I e D de variáveis não negativas te dá um processo de renovação. Então, em particular, se essas variáveis forem I e D geométricas, como é aqui. Então, o exercício que eu quero que façam até lá, né, são I e D geométricas.
Tá? Por exemplo, você pode imaginar que o que você está fazendo, você tem ensaios de Bernoulli independentes. Pode ser 1 ou 0, com probabilidade P ou menos P. E os T são os tempos entre uns. Quantas vezes você tem que fazer o lançamento até V1, né? A moeda até T1. Então, T1 é o menor N, tal que se N igual a 1. Isso é o T1, que você pode chamar de S1. O S2 é, a partir daquele mais 1, né? Você começa a olhar a seguinte, primeira vez que você tem um novo 1. Né? Então, os T's vão ficar I, D, geométrico, os S são essas somas aí, né? E eu quero que você veja o que você pode dizer sobre a idade, o B e o C. Agora tudo é discreto, né? Porque a sua idade, o tempo agora, para você, é todo discreto. Só tem tempo discreto nessa brincadeira. Tá? Então, o exercício é esse. Como é a idade, como é o tempo residual, como é o C. Principalmente, eu quero que vocês vejam esses dois primeiros, o outro é só fazer a conta e tal. Mas, enfim, fazer tudo. É o análogo disso aqui. Então, você espera ter uma coisa bastante análoga ao que a gente fez aqui, com exponencial. Só que vai ser com geométrica, né? Tá bom? Então, eu gostaria que vocês dessem uma pensada nisso. Afinal de contas, como eu sei, eu estou cobrando muito menos do que os outros cursos, né? E é importante que encontrem tempo para dedicar, para fazer isso aqui. Então, o exercício é pensar nisso aqui. Esse é o exercício, quero dizer, para a próxima aula, né? Que tem a ver com aquilo. Para que eu não chegue na próxima aula, eu não tenha que repetir, fazer isso aqui, que vocês já fizeram, porque, afinal de contas, é uma coisa muito parecida, mas eu gostaria que vocês fizessem, porque a gente vai olhar coisas mais gerais, tá bom? Então, o meu objetivo na próxima aula porque o que acontece agora é o seguinte, para você poder dizer qual é a distribuição limite do A e do B, etc., você tem que fazer um teorema que se chama o teorema da renovação. Esse teorema, a demonstração dele é um pouquinho complicada. Ela se torna bem mais simples no caso discreto, porque no caso discreto é meio que como coisas que a gente já viu, de cadeias de Markov. Tá? Então, por esse motivo é que vai ser... eu não vou fazer a demonstração completa, no caso contínuo, porque envolve um pouco coisas de análise que fica um pouco acima desse curso, mas no caso discreto a gente pode entender melhor. Mas a gente vai aplicar no contínuo também, só que eu não vou demonstrar uma etapa do teorema, tá? O nosso objetivo agora é, em vez de dizer o número médio de renovações entre 0 e t, dividido por t, eu quero saber o que acontece no intervalo de tempo, que está indo para infinito. Qual a probabilidade de ter uma renovação lá? Isso é o que interessa, vamos dizer, nas aplicações. Bom, e com isso a gente vai obter também a informação sobre o que acontece com o A, com o B, quando o T vai para infinito, e o C também. Tá? Então, isso vai ser o que nós vamos fazer nas próximas, sei lá, 2, 3 aulas ligadas ao teorema da renovação e aplicações. Tá bom? Então, eu vou parar aqui com a gravação e